De volta ao Jornal da Noite. O Bispo Emérito da Diocese dos Bombos, Dom Denis Simulano, fala do papel da Igreja na disseminação da mensagem de luta contra a Covid-19. Uma conversa conduzida pela jornalista Olívia Massango. Muito boa noite, bem-vindo a esta conversa com Dom Denis Simulano, Bispo Emérito Anglicano da Diocese dos Libombos, para falarmos da Covid-19, esta doença que está a preocupar o mundo inteiro pela sua rápida propagação, e Moçambique não fica alheio a esta preocupação porque já existem 10 casos de contaminação pela Covid-19 no país, sendo que um totalmente recuperado. Dom Denis Simulano, como é que a Igreja olha para esta doença que está a colocar vários países preocupados e até enfraquecidos em termos de capacidade de resposta? Temos de iniciar por dizer olá paz, porque é em paz que nós podemos serenamente olhar para esta situação. Estamos perante uma situação de ter um inimigo invisível e por isso a solução não consiste em tentar abater o inimigo, mas em proteger as pessoas, fazer com que o inimigo nunca chegue onde as pessoas estão. Precisamos de reconhecer que, na verdade, estamos perante um fenômeno que não faz parte dos planos de Deus. Não é vontade de Deus. Deus não quer ver os seus filhos a morrerem assim, prematuramente, a morrerem sem qualquer preparação. E sendo assim, nós temos de reconhecer que tudo quanto pudermos fazer, estamos colaborando com Deus em restaurar um ambiente em que as pessoas morrem, sim, mas morrem ordeiramente, não às centenas. E qualquer praga, qualquer epidemia, muito mais uma pandemia, é contrária à vontade de Deus. E ninguém deve ficar indiferente. Temos de ver como garantir que os filhos de Deus são protegidos, que este mal não os atinja, que este mal não deixe marcas tão profundas, porque o sofrimento que está sendo causado, o impacto, parece que poderia deixar marcas extremamente dolorosas e chocantes por mais do que esta nossa geração. Estamos perante um mal cuja origem nós não sabemos. Não podemos dizer que veio porque fulano fez isto ou fez aquilo. É um mal que é contra todos nós. Colocou ricos e pobres, os materialmente poderosos e os que são completamente vulneráveis no mesmo nível de perigo. Podem ser atingidos a qualquer momento. Então, estamos a ver uma situação em que estar, por exemplo, a pensar que talvez amanhã tenho que fazer alguma coisa ou mais tarde. Não, é para fazermos alguma coisa agora. O tempo de agir é agora. E quem deve agir é cada um de nós, individualmente e coletivamente. Dom Denis diz que esta doença colocou ricos e pobres ao mesmo nível. Olhando para aquilo que foi a resposta do Estado moçambicano ao declarar o estado de emergência e agravar as medidas de distanciamento social e restringir a determinado nível a circulação de pessoas, como é que olha para as respostas que podem ser dadas a determinados grupos populacionais que são muito mais vulneráveis, dada a sua condição econômica, desprovida de recursos para prover mantimentos por alguns dias, que dependem de
a cada dia fazerem-se à rua, fazerem-se ao mercado para poder garantir o sustento para as suas famílias? Temos ouvido pessoas e reconhecemos que essa é a realidade, que dizem que se forem de acordo com aquilo que o Ministério de Saúde e o Governo Geral diz, que alguns de nós, o nosso segundo estado será pior do que o primeiro. Em outras palavras, o seu ganha-pão está em causa. E quando dizemos ganha-pão, não estamos a falar apenas daquela pessoa. Porque afinal, quando se fala de números, estes não são números vazios, são caras de chefes de família, mãe, pai, tio, filho, irmão. E são essas pessoas que precisam de ser salvas, não necessariamente, não 20 como um número abstrato. Sendo assim, o convite perante nós é de que as soluções que legitimamente, responsavelmente são apresentadas perante a sociedade devem ser tais que o nosso segundo estado não seja pior que o primeiro, como dizia Jesus. Em outras palavras, localizarmos as soluções, contextualizarmos as soluções, de tal maneira que o que talvez se pode fazer em determinada cidade, noutra cidade tem que ser feita de outra maneira, dada a realidade dessa cidade em particular. Nós sabemos que no nosso país há pessoas que quando recitam o Pai Nosso e dizem o pão nosso de cada dia, não é uma expressão, é uma experiência. Só temos o pão para o dia de hoje. Aquilo que nós vamos comprar hoje, vamos comer hoje, e amanhã temos que fazer o mesmo exercício. E de onde é que vem? Vem do pouco carvão que vendi, vem do transporte que fizemos para determinada pessoa. Então, como garantir que as pessoas que têm o pão de cada dia continuem a tê-lo, e sem, entretanto, prejudicar aquilo que é o compromisso de todos nós? A sobrevivência de uma pessoa deve ser posta dentro, ser incluída na sobrevivência de todos nós como uma sociedade. Diríamos que este tempo que nós estamos a passar aqui deve ser visto como uma oportunidade de elevarmos para todos nós um certo nível de vida. Podemos ter que desenvolver um novo estilo de vida. Vamos dar um exemplo. Há lugares onde as pessoas têm falta de água para beber e gostariam certamente de lavar as suas mãos para evitar que tenham. Então, como garantir que de fato em todo o sítio temos água lá disponível para beber? Como garantir que as nossas escolas, as nossas igrejas, os nossos hospitais tenham condições em que as pessoas têm um espaço para se movimentar? Este é tempo de dizermos, esta é uma oportunidade para um novo começo para a nossa vida, como uma comunidade. Nós dissemos que fomos todos postos em pé de igualdade. Temos de reconhecer vulnerabilidade, que todos somos vulneráveis. Agora, como compartilhar esta nossa vulnerabilidade de tal maneira que todos subamos para um nível um pouco mais seguro, um nível em que a nossa dignidade humana está lá guardada, está salvaguardada. Esta é na minha maneira de ver, a agenda perante nós nos dias de hoje.
Vulnerabilidade. Todos somos vulneráveis. Uma realidade que assusta. Que mensagem de conforto para as famílias? A mensagem que nós temos é aquela de que, primeiro, este mundo tem um dono. Fomos criados por alguém, a quem nós chamamos Deus, e Ele nos colocou aqui nesta época da história da humanidade. E certamente dotou-nos de inteligência, de capacidades de viver com dignidade. Em resposta a esta situação que nós enfrentamos hoje, somos chamados, primeiro, a reconhecer que é Deus quem colocou cientistas. Aquelas pessoas que, reconhecendo a vinda de um mal, procuram, de alguma maneira, ver como prevenir. As medidas de prevenção são muito importantes. Vamos todos participar na implementação das medidas de prevenção. Aquelas que se tem dito, que já todos conhecemos, mas outras que são locais. O tipo de alimento que eu uso, a maneira como eu uso a água, não só água fria, mas água quente, como é que ela pode ser usada para eu sair desta situação. Então é Deus quem ilumina esses cientistas e as constatações dos cientistas são divulgadas entre nós através do Ministério de Saúde e outros intervenientes. Vamos colaborar com eles porque eles são colaboradores com Deus. Por outro lado, vamos ser solidários. Fomos forçados a ficar nesta vulnerabilidade comum, mas vamos ver como ser solidário, reconhecer que se alguém veio de um determinado sítio, não é ele a causa do mal que nós temos aqui. Pode ser o veículo que foi usado. E como é que eu posso transmitir, como é que eu posso ser o veículo da paz, o veículo da cura, o veículo da prevenção, o veículo da mitigação da situação que nos rodeia. A questão da nossa solidariedade. E apresentarmos-nos perante Deus em oração. Temos muitos exemplos em como situações semelhantes a estas, pragas, enfermidades de várias ordens, até conflitos, quando aqueles que acreditam em Deus se uniram e oraram, se arrependeram, escutaram a palavra de Deus, houve uma intervenção divina. Então, Deus está pronto para intervir em Moçambique, para abençoar e fazer prosperar aquelas iniciativas que têm sido divulgadas e que há muita gente, graças a Deus, que tem condições de poder observar. E aqueles que, porventura, não tenham essas dificuldades de que estivemos falando, abertamente dizerem: nós temos este problema, a nossa sugestão é esta, ou qual é a resposta que tem. Não ficarem calados, ninguém deve se ver como irrelevante. Qualquer ideia que tiver deve compartilhar. Deve compartilhar porque sabe que este Moçambique é dele. Este Moçambique foi criado por Deus. Deus está sentado em Moçambique como um motorista e Ele sabe que neste carro que eu estou a conduzir, chamado Moçambique, estão os meus filhos e eu sei para onde vou e estes meus filhos é só confiar em mim e vamos desaguar lá no destino que todos queremos. Qual é o destino que todos queremos? A eliminação do coronavírus. Não é só contornar. É bom as pessoas não pensarem assim: eu pura e simplesmente quero a minha salvação. Não é contornar, é eliminar mesmo. Então as causas que porventura sejam encontradas, vamos lidar com elas a fim de eliminar
este nosso grande inimigo, eliminando porque estamos protegidos. E essa proteção deve ser compartilhada. Ninguém deve ficar de fora. Crença e esperança. Palavras motivadoras de que os moçambicanos precisam em dias como este para acreditar que dias melhores aproximam-se. Muito obrigado, Dom Dinis, por esta conversa e por este momento em que mais uma vez cultiva a paz na Machamba dos moçambicanos. Nós ficamos por aqui e voltamos numa próxima oportunidade. Boa noite. Boa noite, Olívia Massanco, e seguimos com a força e a coragem que devem nos mover em prol de uma causa, o desejo de proteger o nosso próximo do coronavírus. A exposição a este inimigo em comum pode ser fatal. Não ignore as medidas de prevenção, por mais simples que sejam, pois podem custar-lhe a vida. Previna-te da Covid-19. Não faça parte das estatísticas. Boa noite.